uma carne, algumas verduras. Ah, tá muito fitness. Então tá bom. Não, mas eu sempre como verdura, Ah, então tá bom. Então é o seguinte, principalmente tomate. né? Então voltando aqui, o que nós temos aqui? O último grande filósofo, o último grande pensador clássico da Grécia, do período auge das cidades-estados, da democracia, etc., foi o Aristóteles. Aí que se pegarmos a história da Grécia Antiga, as cidades-estados entram em decadência. E nesse processo de decadência das cidades-estados, tá, surge uma nova perspectiva filosófica na Grécia, que é o que nós chamamos de filosofia helenística. E o que marca no mundo grego o fim das cidades-estados? Né? Alguém lembra o que marca aí o fim das cidades-estados na Grécia? É, a expansão do Império Macedônico. A expansão do Império Macedônico, Marcinho. É isso aí. Ou seja, o que acontece? O período helenístico marca a expansão militar do Império da Macedônia. E essa expansão militar do Império da Macedônia acontece dentro de um contexto que as cidades-estados estavam em guerras uma com as outras. É guerra do Peloponeso, é Esparta derrotando Atenas, é Corinto derrotando, é Tebas derrotando Atenas, é Corinto que vai derrotar Esparta. Ou seja, enquanto as cidades-estados gregas clássicas estavam ali num embate militarizado, a Macedônia do Filipe II estava lá só assistindo. Assistindo para dar o bote no momento certo, que é depois da Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta. Ao final da Guerra do Peloponeso, o Império da Macedônia começa a gladiar com as outras cidades-estado e dominar uma por uma. Então você tem aí o início da expansão militar. Né? No primeiro momento, essa expansão militar se consolidou apenas no espaço interno do mundo grego, que é o domínio das cidades-estados, mas depois se expandiu. Se expande com quem? Com o filho do Filipe, Alexandre o Grande, que tinha sido aluno de Aristóteles. Né? O Aristóteles ele foi contratado por Filipe para ser o professor particular de Alexandre. Ok. Então, a partir daí, o Alexandre teve uma formação filosófica extraordinária, uma formação filosófica educacional, e se tornou o grande imperador do mundo antigo, nesse exato momento, quando você tem a consolidação do Império da Macedônia. E aí, essa expansão idealizada pelo Alexandre, ela tem uma característica bem peculiar, que é esse momento de estabelecer uma interação da cultura grega com a cultura dos povos orientais. Ou seja, o Alexandre, diferente dos romanos, diferente dos persas, diferente dos egípcios, né, os macedônios expandiram-se militarmente, mas mantiveram os traços culturais dos povos conquistados. E pelo contrário, né, eles absorveram as culturas desses povos, fazendo uma mescla entre a cultura grega com a cultura oriental. E é esse processo de interação dessas duas culturas que forma o que nós chamamos de período helenístico. O período helenístico, então, é marcado pela a expansão do Império Macedônico e pela interação cultural da Grécia com povos orientais. Porque o Alexandre, enquanto esse mentor dessa expansão, ele nunca desconsiderou a cultura dos povos dominados. Sempre levando em consideração que essa cultura poderia servir de elo para o próprio fortalecimento da cultura grega. E isso deu certo. Né? Ou seja, isso leva a um desenvolvimento filosófico, onde as bases da escola platônica e do liceu aristotélico são mantidos. Então a escola platônica, né, a escola de Platão e a escola filosófica de Aristóteles se mantém. Só que agora essas escolas, tá, elas vão trazer consigo os valores gregos filosóficos tradicionais, mas vão buscar outras tradições culturais para criar um novo debate, uma nova reflexão filosófica. Porque no início, pensa comigo, né, desde o início da construção do pensamento filosófico que nós vamos estudando aí desde fevereiro,
Tivemos os naturalistas, né? Foram os primeiros. Né? Aí vieram os que nós chamamos de pré-socráticos, etc. Vieram os socráticos, a galera Sócrates, Platão, Aristóteles. Essa galera veio para defender debates sobre forma de conhecimento, democracia, política, mundo grego, ética, né, e etc. Agora nós vamos deixar de lado um pouco esse campo e fazer com que esses valores clássicos gregos se mantenham, claro, no debate. Um debate sobre a democracia se mantém, porque é um debate sobre a república se mantém, um debate sobre o conhecimento a partir da razão se mantém, mas por que não trazer outras perspectivas? Né? E criar novas investigações filosóficas. Por quê? Até então, o debate filosófico, tá? Ele era muito restrito àquilo que era público. Vamos debater. Até a própria filosofia, né, Rian? Ela foi construída em cima de um debate público, porque o debate filosófico acontecia na ágora, que era o espaço aberto para acontecer os debates. Né? Se for pensar o Aristóteles fazia suas reflexões em jardins públicos, né? Com seus seguidores, lá os parapatéticos. Né? E assim se fazia, um debate público. Né? Eram os valores da cidade. Eu queria debater os valores da cidade-estado. Mas por que não pensar agora um debate privado? Deixar de lado as preocupações coletivas da cidade e pensar nas preocupações pessoais do instinto do ser humano. Costumo dizer que o período helenístico é o primeiro ponto para nós pensarmos em psicologia. Tá? Ou seja, as investigações filosóficas elas vão ter um novo traço. As investigações filosóficas, a partir de agora, vai deixar de lado aquelas preocupações coletivas e vai se embutir nas preocupações pessoais. Ou seja, aquilo que vem do próprio ser humano, do instinto humano, do pensar humano, do ser único e não do ser coletivo. Tá? E aí veio, né, o que nós vamos então investigar? A intimidade, a vida pessoal, o interior do ser humano. Né? Ou seja, fala-se isso aqui na psicologia. Né? É o primeiro ponto. A psicologia, apesar que só vai surgir lá no século XIX, né, junto ali com o surgimento de outras ciências, como a sociologia, a antropologia e tal, isso aqui já é um embrião do que futuramente nós vamos chamar de psicologia. Tanto é que na faculdade de psicologia você vai estudar todas as escolas que nós vamos ver aqui agora. Tá? Porque é de tratar o ser humano. É de tratar o ser humano na sua intimidade, na sua vivência pessoal. E quais correntes são essas? Tá? Por quê? Porque a preocupação agora filosófica não é sobre qual o modelo mais condizente para a cidade-estado no que diz respeito à política. O que é ser um ser ético dentro de um espaço da... Não, esquece isso. Nossa preocupação filosófica agora, Rian, é como que nós vamos alcançar nossa paz de espírito. É como que nós vamos alcançar a nossa felicidade. Felicidade né? Diz o tipo Jorge Benjó, não, é aquele seu Jorge. Né? Então, nós vamos pensar nisso. Nossa paz de espírito, nossa felicidade, vamos atrás disso. Vamos fazer uma filosofia que vai nos levar a enxergar a paz de espírito e a felicidade. E aí vem as escolas filosóficas do helenismo, que são epicurismo, estoicismo, pirronismo e o cinismo. Já ouviram falar dessas correntes filosóficas? Dos epicurismo. O que seria o epicurismo? O prazer, Ian. Prazer. O ser humano tem que ter prazer. Né, Marcinho? O que seria do ser humano sem ter prazer? Né? O prazer de ler um livro. Você tem prazer de ler um livro, Rian?
Não. Tá sendo gravada a aula, hein, Ian? Não que eu, tipo assim, eu gostaria de ter esse prazer, mas eu não tenho. É. A Maria Clara, por exemplo, você der ela um livro novo do Harry Potter em inglês aqui, ela vai ter o maior prazer de ler em inglês mesmo, né, Maria? Com certeza. Né? Livro inédito. É tipo naquele filme O Diabo Veste Prada, né? Que a Cruel lá, a mulher Cruel lá, manda a funcionária ir atrás da autora do Harry Potter para pegar a cópia do livro que nem tinha sido lançado ainda. Hein? Imagina, Maria Clara, você recebendo a cópia de um livro que nem foi lançado ainda do Harry Potter. Nossa, eu acho que eu ia até morrer de felicidade. Né? Aí, é o prazer. Aí alcançou a felicidade, Rian. Tá vendo? Mas quando o Rian tá lá escutando o Gustavo Lima, ele sente esse prazer. Não sente, Rian? Agora sim. Tá vendo? Escutando aquela sofrência, aquelas músicas de corno. Mas a felicidade, o prazer, a felicidade tá ali. É tipo eu estar no Rock in Rio, no show do Metallica. Aí também. Né? Minha paz de espírito se transforma. Né? Minha felicidade é plena. São 2 horas de plena felicidade, batendo cabeça. E assim, né? Mas é ótimo. Né? E beber cerveja. Quente. Porque o Rio de Janeiro, né? Não tem como a cerveja ser gelada no meio daquele povão todo. Tá bom, uma beba assim mesmo. Tá? Então, isso que é o epicurismo. Tá? Então nós vamos conhecer um pouco dessas escolas aqui agora. Começando pelo prazer, do epicuro. Né? O epicurismo. Que quer dizer o seguinte, esse cara, essa corrente, felicidade, para você alcançar ela, você tem que sentir prazer. A felicidade, ela está ligada diretamente àquilo que você faz e aquilo que você faz que lhe oferece prazer. De ler um livro, de... Quer ver uma felicidade aí? Bem singular? Quando você pega, Jean, aquele pratão de feijoada, né? Aquele churrasco bem assado, já que é hora do almoço, fala se isso não é um sentido de prazer na vida. Nossa senhora. Eu amo, viado. Comer. Nossa, é bom demais. Né? Aquele churrasco que você pica ele assim, sai até aquela carne rosinha de sangue. Nossa, que delícia. Ai, ai. Pois é. Então o epicurismo é isso. Ou seja, quem é o fundador dessa escola? Um cara chamado Epicuro. Para ele o prazer é a essência da vida. Se na sua vida você está fazendo algo que isso não lhe dá prazer, esquece. Que isso não vai fazer sentido nenhum na sua vida, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu falo isso muito para quem vai buscar vestibular. Faça alguma coisa, busque seguir uma carreira que lhe dê prazer naquilo que você está fazendo. Não pense que você vai fazer uma faculdade pensando somente no seu retorno financeiro. Se fosse assim, ninguém fazia faculdade para ser professor. Já pensou nisso, né? Ninguém está fazendo também, né? Muito pouco, né? Mas ainda tem os doidos ainda que sente prazer em estar aqui dando aula, mesmo nesse cenário. Eu aqui na minha salinha, com o computador na minha frente. Eu quis virar professora no final da minha carreira, mas professora de universidade. Outro nível, né, Amanda? Mas aqui, como eu gosto de dizer, para você tem que ser um começo. Então começa, né? No caso, quem quer seguir uma carreira docente no magistério, na universidade acadêmica, costuma dizer que o que tem de engenheiro dando aula em faculdade que não sabe dar aula, meu amigo, porque tem didática nenhuma. Né? Ou seja, tudo começa em algum momento. Tá? Eu costumo dizer que todo mundo que quer ser professor em um determinado momento da vida, seja universitário, tem que fazer faculdade de pedagogia, para saber o que é dar aula. Tem que fazer uma faculdade de pedagogia, mesmo que for casa à distância, para você ter a noção de que é dar aula. Tá?
Então esse é o prazer. Não. Oi. E você falando aí de professor que não sabe dar aula, eu e Maria Mariana tava conversando, sabe? Daí ela falou que já ficou sabendo que você é um ótimo professor. Quem? Maria Mariana, irmã de Grazi. Ah, Aham. Minha fama tá andando longe. Tá. Pois é, então esse é o ponto. Você tem que fazer aquilo que lhe dá prazer, né? Dar aula, pra mim, é um prazer imenso. Tá na escola. Só não tem muito prazer pra dar aula pra sexto ano com 240 alunos. Isso não dá prazer nenhum. Pelo contrário, é raiva. É pra copiar. Pode ser de caneta. Pode ser de caneta. E aí, de vez em quando, a minha paciência acaba e aí eu respondo. Né? Tipo, não, tá no quadro, é pra você tirar uma foto e postar no Instagram. Não, você pode copiar de caneta, de lápis, de carvão e até sangue, se você quiser. Só você furar a ponta do seu dedo, que você escreve com sangue. Eu já falei isso pra aluno. Pode passar traço? Caderno é seu, filho de Kenga. Não falei isso de jeito, mas falei assim mais ou menos. Você faz o seu caderno que você quer. Essa é a minha paciência com o sexto ano. Tá? Mas é o seguinte, mas é prazeroso. Então o Epicuro nos mostra que a essência da vida é sentir prazer naquilo que você faz. Tá? E aí ele nos diz que existem prazeres. Tá? Os prazeres duradouros. Que ele, para ele, o primeiro grupo dos prazeres são os duradouros. Aquele que encanta o nosso espírito. É quando você ouve uma música, você aprecia uma arte, você lê um livro, você conversa com os amigos. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Se Júlia e Amanda ficar uma semana sem conversar, qual que vai ser o ponto de infelicidade das duas? Vai ser gigante. Né? Porque eu acho que essas duas elas devem conversar praticamente o dia inteiro. Né, Não, o pior é que a Júlia fica um tempão sem conversar com o e depois volta a conversar normal. Nossa, aí como a conversa na aula, né? Tem escola, né? Quando tem escola, a gente conversa mais aqui. Né? Então você tem um grupo dos prazeres, né? De conversar, né? Tipo, que é duradouro, que aquilo vai encantar e isso vai encantar seu espírito e vai te marcar, né? Você lê um livro que vai marcar a sua vida, né? Que nem eu tenho um livro que marcou minha vida. Esse aqui, olha, 1984, que a Fly rasgou essa semana, vocês viram? Né? Que a Fly rasgou. Olha só o que eu encontrei aqui no meio, olha. Você encontra essas coisas de livros, olha. Tá vendo aí? Tá. Nossa, essa foto é antiga, viu? Nossa, E aquela carta que você achou? Você leu? Aham. Nossa. Isso aqui, olha, de outros carnavais de papagaios. A cerveja, Rian, custava R$1,75. Eu tava olhando uns trem parecidos no Instagram agora há pouco. Hã? Eu tava olhando uns trem assim parecidos no Instagram agora há pouco. De preço. Então, esses são os prazeres duradouros, aqueles que encantam o espírito. E eu tenho os prazeres imediatos. E aí esse é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque os prazeres imediatos são movidos por paixões, que pode causar dor e sofrimento. É o tal de apaixonar, meu amigo. Não apaixona não, Rian. Porque isso é um prazer imediato. Ele vai ser assim, bum, na sua vida, de repente. Tá? Porque ele é movido com o sentimento mais explosivo que tem, que é a paixão. E isso pode causar dor e sofrimento. Fala que isso aqui não é psicologia, gente. Isso é psicologia. Né? Temos também os prazeres do intelecto. Tá? Que são os únicos que podem controlar os chamados prazeres exagerados. Então o homem ele tem que saber controlar o seu intelecto para não cair nas armadilhas desses prazeres exagerados, imediatos, como a paixão. Um homem apaixonado é um homem bobo, já viu esse ditado?
Já ouvi. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Porque aí se nós temos o prazer do intelecto, ou seja, a nossa forma de pensar, usar a nossa capacidade de racionalizar, nós podemos controlar esses prazeres, como a paixão, o medo, o apego, a inveja, a cobiça. E esses são os prazeres do intelecto, servem para controlar estes, tá? O outro, entendido o epicurismo? Entendi. O outro é o estoicismo, o dever. Esse cara aqui é bom também, velho. Zenão de Zício é o pai dessa corrente filosófica helenística, tá? Este camarada, ele vai criar uma corrente filosófica que ela vai falar o seguinte: olha, nós vivemos sobre uma realidade, e essa realidade tem que ser pura e simplesmente a realidade racional. E quem segue essa corrente, nós vamos denominar de estoicos. Isso já foi questão do Enem, o estoicismo. Tá? E eu lembro de muita gente errou o Zenão de Zício aí. Né? Então a realidade racional, nós temos que viver sobre essa realidade. Tá? Então, por exemplo, ele começa a falar que tudo é racional. Tudo tem que ser movido pela racionalidade, inclusive a criação do seu Deus, a sua crença religiosa. Porque para ele, Deus, independente daquele que você pense, ele é fruto da sua racionalidade humana. Porque pode ser, ele parte da sua racionalidade. Ele não é algo abstrato na sua vida. Então ele está ali dentro de sua perspectiva racional. Então Deus é fonte da racionalidade humana. Né? E aí ele diz que o homem, tá? Ele tem poderes. Tá? Poderes suficientes para alterar a ordem filosófica do mundo. Ou seja, criar uma nova concepção da filosofia. Mostrar que a filosofia ela pode servir de instrumento de compreensão e criação de uma nova ordem que dê ao ser humano plenas condições de viver sobre esse universo. Esse universo racional. Tá? E aí ele diz o seguinte, tá? Isso, a partir do momento que nós conseguimos fazer da filosofia esse instrumento de compreensão e de reestruturação da ordem, nós vamos ter o dever de estabelecer uma compreensão da ordem cósmica que nos interfere. Somente a partir do momento que nós conseguimos fazer essa compreensão dessa ordem cósmica, nós alcançaremos o quê? A felicidade. O que ele quer dizer? Para você alcançar a felicidade, conheça a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer. Tá? Porque para ele, né? Deixa eu só pôr aqui. Para ele, nós temos que ter o seguinte ponto. O ser humano, ele é composto de uma perspectiva física e moral, que ele vai chamar de austeridade física e moral. E se eu seguir o que o ser humano realmente tem que seguir, eu tenho mecanismos para alcançar essa felicidade, Rian, e criar uma barreira de resistência ao sofrimento. De criar uma barreira que vai me levar a ter coragem de enfrentar os perigos mundanos. Vamos pensar o seguinte, na vida de vocês aqui hoje, né? O grande temor é o Enem, que agora já sabemos quando vai ser. Mas nós, seres humanos, temos essa capacidade física e moral de resistir a este temor e criar coragem para enfrentar este desafio. Por quê? Porque nós somos seres que temos o dever de buscar a nossa felicidade. Né? E como que eu vou buscar essa felicidade? Tendo isso aqui, ó, serenidade. Eu tenho que ter isso. Sempre que eu falo, né,
falo sempre, aquela pessoa é serena, né? Acho que nós todos temos que ter isto, serenidade, porque é a serenidade sobre os desafios que... Oi? Tá? É a serenidade que vai nos levar a nos compreender, a compreender a nossa própria existência, Rian. E encarar todos esses perigos, todos esses desafios que a vida física e moral do homem presencia. Porque nós temos o dever de alcançar a felicidade. Compreendido? Tá muito filosófica essa aula hoje, não tá? Tá, tô gostando demais. É? Tá muito filosófico. O seu irmão que ia gostar. Sabe como que seu irmão agora escreve em tudo que ele manda pra mim? Renan. Eu fui 3 pontinhos. Autografa lá no dele. Ele coloca Renan, o filósofo. Aí ele coloca maior que Sócrates. Tipo isso. Seu irmão não é nada modesto. Né? Ele é o filósofo maior que Sócrates. Só o cara que inventou o que é filosofia, né? Pois é. Então é o seguinte. Então é isso, galera. Vamos pensar, né, sobre a perspectiva do estoicismo, que nós, enquanto seres humanos, de capacidade física e moral, nós podemos alcançar a felicidade e resistir a tudo que nos é imposto, que pode nos levar ao sofrimento, ao perigo. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de compreender a nossa própria existência. Porque para o estoicismo é impossível compreender a nossa existência sem ter o dever de alcançar a própria felicidade. Muito lindo isso, né? Tá? Então isso é o estoicismo. E saímos do estoicismo e chegamos ao pirronismo, que é a suspensão do juízo. Qual pensador grego não, minto, né? Qual um pensador moderno que vai trabalhar o juízo? O Kant, tá? Só que antes do Kant, o pirronismo já nos traz essa ideia de que nós temos juízos que nos levam ao conhecimento. E que esse juízo tem que ser suspenso. Nós temos que suspender esse juízo, de compreender que o conhecimento ele tem linhas tênues que nós podemos, de certa forma, se posicionar meio cético a eles. Tá? Então, quem cria essa corrente? Pirro de Elida. Para esse sujeito, tudo é incerto na vida, Rian. Tem nada na sua vida que é assim, eu vou seguir isso e vou chegar lá. Não. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que é vivido, tudo que é conhecimento que nos chega, nós temos que ver isso como algo incerto na vida. Por quê? Porque esse sujeito vai dizer que nenhum conhecimento, tá, ele pode ser visto como conhecimento concreto, fechado, finalizado. Nenhum conhecimento tem segurança de fazer isso, de dizer isso. Então, para ele, tudo parte do argumento. Porque é a partir do momento que eu consigo argumentar, que eu vou conseguir estabelecer questionamentos, e esses questionamentos sobre a perspectiva do conhecimento, que vai me mostrar se aquele conhecimento é seguro ou não. Então, é tipo fake news. Eu recebi uma fake news dizendo que, sei lá, vamos pôr um exemplo aqui. Uma fake news de que se eu tomar cloroquina, eu combato a Covid. Suponhamos. Num primeiro momento, se eu não questionar aquilo, eu posso acreditar que aquilo é verdadeiro. E aí que o pirronismo vai nos dizer, olha, você acabou de receber isso no grupo da família de WhatsApp, cuidado. Porque nenhum conhecimento que você recebe assim de imediato, você tem que ver ele com segurança e num ponto concreto de verdade. Então, para mim quebrar isso, o que é que eu tenho que fazer? Argumentar aquilo que eu estou recebendo. É a partir desse processo de argumentação que eu tenho capacidade de questionar. E é a partir, tá, desse processo que eu consigo
ver se aquele conhecimento pode ser concreto ou não. Simples assim, tá? E aí, ele defende, vamos suspender essa ideia de suspensão do juízo. Por quê? Porque eu tenho que fazer julgamento. Eu não tenho melhor. A suspensão do juízo vai me dar a capacidade de buscar a verdade. Buscar o conhecimento. Mas eu tenho que ver que esse buscar a verdade, tá? Não é algo que eu tenho que fazer da minha vida como prioridade. Porque para ele, qualquer julgamento que nós fizermos, e qualquer lugar que nós chegarmos, ele é inútil. Porque tudo se modifica com grande, né, intensidade. É constante a modificação de tudo. Né? Então, quando, por exemplo, eu recebo, se lá fosse no início da pandemia, eu recebesse essa notícia de que hidroxicloroquina é um remédio contra a Covid, eu poderia estar até ciente que isso poderia ser verdade. Mas isso se modificou ao longo dos meses. E eu já tenho a outra versão. Então, por isso que ele diz aí, todo conhecimento é inútil, porque ele está em plena transformação. Não tem uma verdade. Então, por que eu vou fazer da minha vida algo para buscar a verdade? Compreendeu, Rian? Sim. Ou seja, para esse cara, o que nós temos que ser é cético. Ele se aproxima do ceticismo, que nós vamos estudar lá na perspectiva da modernidade. Porque para ele, não existe a possibilidade de ter um conhecimento que é uma verdade absoluta. Em momento algum. Para o pirronismo não há verdade absoluta, não há conhecimento absoluto. Ok? Próximo. Cinismo. Ser cínico, Rian. Segundo a corrente do cinismo, todos nós temos que ser cínicos. Por quê? Simples. Ser cínico no helenismo era viver sem qualquer propriedade ou conforto. Isso eu tô falando. Olha como que isso é ser cínico. Viver bem. Você chega, Rian. Viver bem é viver de maneira humilde, sem conforto. Mas no fundo você está sonhando com a mansão daquelas mais top. Não é? Né? Então isso é ser cínico. Então é essa a ideia do cinismo. É eu propor uma coisa, mas pensando outra. Tá? Porque, para ele, aí ele se aproxima muito do Sócrates. Tá? O cinismo, a corrente do cinismo se aproxima muito do Sócrates. Porque o primeiro ponto para o ser humano alcançar aquilo que ele chama de felicidade é conhecer a si mesmo. E para conhecer a si mesmo, eu tenho que desprender dos bens materiais. Né? Eu tenho que me livrar dos bens materiais. Por quê? Porque para ele, né, como se diz o principal mentor dessa corrente, saúde, o Diógenes de Sinope, chamado de Sócrates louco. Tá vendo como que essa corrente é uma loucura? Até o cara que inventou ela é chamado de Sócrates louco. Nós temos que pensar em questionamentos pregando não valores materiais, mas valores sociais, de bem-estar. Né? Não é questionar por que o fulano de tal tem um carro do ano. Não. É questionar por que aquele cara vive bem. Por que eu tenho que questionar que as pessoas vivem de forma simples. Isso é o cinismo. Ou seja, para ele, é necessário haver uma radicalização do processo civilizatório, onde nós vamos nos afastar totalmente desses valores que hoje o capitalismo nos sustenta, né? Que é o valor dos bens materiais. Na época tudo bem, né, galera? Na época a felicidade do cara era estar no jardim conversando sobre filosofia e bebendo vinho. Né? Nós estávamos a distâncias do capitalismo, mas agora não, né? Agora é meio difícil ser assim, né, Ria?
É. Né? E para fechar, o mundo grego influencia o pensamento filosófico romano, que é o que nós chamamos de pensamento greco-romano. Né? Porque o que é o mundo greco-romano? O mundo grego-romano é o mundo que se constrói a partir da expansão militar de Roma, a partir ali das guerras púnicas e vai até o século V da era cristã. Ou seja, entra na Idade Média. Tá? Então, é o que nós chamamos de um mundo greco-romano. Né? E aí, no mundo greco-romano, partimos do princípio que todo processo filosófico parte de uma originalidade, que é a originalidade do mundo grego. E que essa originalidade, ela tem como principal função idealizar uma atividade reflexiva. E isso só será possível graças à herança da filosofia grega no mundo romano. Então a filosofia romana, ela se consolida sob a perspectiva reflexiva do mundo grego. Tá? E aí nós temos uns caras aí para falar deles. Alguns filósofos. Bem simples. É o Cícero, que era considerado o maior orador do mundo romano, defendeu o pensamento republicano e a ideia de que todo conhecimento tinha que ser retransmitido. Ou seja, o conhecimento não poderia ficar preso a si mesmo. Por isso que ele era um orador. Porque ele ia para a rua falar sobre conhecimento, como faziam os filósofos gregos. Tá? Sêneca é o representante do estoicismo romano. Ele levou o estoicismo para Roma. Tá? Plutarco era um historiador moralista, vai defender bens morais do Império Romano, valores morais do Império Romano, que não existia muitos, né? Falar que os imperadores romanos eram movidos por valores morais é algo bem abstrato. E Platonino, né, que vai ficar conhecido como o fundador do neoplatonismo. Ele pega o pensamento de Platão e reconstrói o pensamento de Platão sob a perspectiva do mundo romano. Então, Platino é o fundador daquilo que nós chamamos de neoplatonismo. Esses são os 4 principais pensadores, tá? E aí, o que acontece? No mundo romano surge um tal de cristianismo, surge um tal de Jesus Cristo, né? E aí, quando tem a transição do mundo romano para a Idade Média, o que acontece? O abandono dos princípios filosóficos gregos romanos. E a filosofia, Rian, passou a ser moldada pelos princípios da Igreja Católica, que nós chamamos de filosofia medieval. E aí, quando eu falo em filosofia medieval, eu destaco 2 pensadores, né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que será a nossa próxima matéria, a filosofia medieval. Ok? Ok. Dúvidas?